Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Que a boa mão de Deus esteja sobre você de maneira tremenda e especial. É bom poder estarmos juntos mais uma vez nessa série que nós estamos, jejum e oração como arma de guerra. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito pertinente para os dias ao qual nós vivemos, que é jejuando para romper o poder da bruxaria, do controle mental e também dos laços impuros da alma. Em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória. Quem sabe você teve envolvimento com bruxaria, com controle de mente, laços impuros de almas. Mas em nome de Jesus você pode ser liberto, ter libertação para você, libertação para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Você não precisa sofrer, você não precisa continuar sofrendo. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para te dar libertação, para te dar liberdade. O inimigo ele escraviza, mas Jesus ele liberta. Ele vai te libertar em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre jejuando para romper o poder da bruxaria, do controle mental e dos laços impuros da alma. O nosso fundamento está em Levítico capítulo 19, versículo 31, que diz assim: Não recorra aos médiuns, nem busque os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vou ler novamente. Não recorra aos médiuns, nem busque os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E isso está em Levítico capítulo 19, versículo 31. Então nós vamos falar sobre jejuando para romper com o poder da bruxaria, do controle mental e dos laços impuros. Tem libertação para você em nome de Jesus. A bruxaria ela se manifesta de diferentes formas, entre as quais se incluem feitiçaria, adivinhação, intimidação, controle e manipulação. Saul e Jezabel eles são exemplos bíblicos de pessoas que usaram da bruxaria para conseguir o que desejavam. E a Bíblia deixa isso muito bem registrado, não esconde isso da gente. O demônio da bruxaria também pode operar em muitos outros tipos de relacionamento. Um pastor pode querer exercer um controle sobre os membros de sua equipe, ou até mesmo toda a congregação. Um executivo ele pode querer intimidar os seus subordinados, pessoas que costumam usar da manipulação ou de intimidação para controlar os outros, acabam se abrindo para quê? Para o controle e para a influência de um demônio de bruxaria. Quando isso acontece, a pessoa se torna incapaz de se relacionar com qualquer um que não siga as mesmas regras. Então já não é mais apenas a carne que está operando, mas um poder sobrenatural capaz de trazer o controlado a uma condição de escravidão espiritual. E na religião, isso é muito forte, isso é muito típico, isso é muito presente, muito perigoso isso. Todo o reino do oculto entra na categoria de bruxarias. Nelas se incluem as falsas religiões, a adivinhação do futuro, o movimento Nova Era, muito conhecido hoje em dia, a percepção extrasensorial, a astrologia, a hipnose, as religiões orientais, a maçonaria, a telepatia, a quiromancia, entre outras vastas. É muito vasto, né? Tudo isso é manifestação de rebeldia dentro da personalidade indecisa. Isso é muito sério. A maldição dos laços impuros da alma e da descrença, nós vemos isso, o fundamento que nós temos é 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 15, que diz assim: Não se põe em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade?
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Quando há um julgo desigual entre fiéis e descrentes, a isso a gente chama de um laço impuro da alma. Quebrar esse laço impuro da alma é fundamental para que haja libertação. Uma união indigna faz com que os espíritos malignos sejam transferidos de uma pessoa para outra. Se Belial não conseguir controlar você diretamente, então ele usará da influência dessa união indigna que você entrou. Unir-se à pessoa errada pode fazer você receber uma transferência de espíritos malignos. Isso é muito perigoso. Uma das chaves para se libertar do controle de Belial é romper todo o laço impuro da alma e obedecer e se submeter à palavra de Deus, que diz: não se põe em julgo desigual com descrentes. Uma versão ampliada da Bíblia, ela diz uma coisa interessante, que diz assim, não se põe em julgo desigual com os descrentes, se unam com eles, nem se ponham sobre o julgo diferente. Olha só que coisa interessante. Essa é a única passagem em que o nome Belial ele é mencionado no Novo Testamento, e eu acredito que o Espírito de Deus ele escolheu essa palavra para trazer a revelação de que a igreja não deve, de maneira alguma, meus irmãos, se associar a espíritos assim. O versículo 15 associa Belial à injustiça, à escuridão, à infidelidade, à idolatria. A primeira referência a Belial na Bíblia, na palavra de Deus, está associada à idolatria. Você vê isso no Antigo Testamento. Os coríntios foram salvos de uma vida de idolatria. E eu acredito que Belial é um espírito do fim dos tempos que será o inimigo da igreja. Ele tem sido o inimigo da igreja direto. Nós precisamos nos separar de toda a sujeira e impureza associada a esse espírito comandante, pois é um principado muito forte. A igreja de Corinto também sofria com problemas ligados à carnalidade. Havia agressividade, havia inveja, disputa, impureza sexual, até embriaguez dentro da igreja. O apóstolo Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios para corrigir esses problemas. Claro que ali influenciado pelo Espírito de Deus, movido pelo Espírito de Deus, para quê? Para colocar as coisas em ordem. E como nós precisamos colocar as coisas em ordem hoje em dia. Outra coisa que nós temos para você se libertar dos laços impuros da alma, olha o que diz em Gênesis capítulo 49, verso 7, diz assim: maldita seja sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e o dispersarei em Israel. Olha só que coisa interessante. O Senhor ele separou Simeão e Levi porque um exercia uma má influência sobre o outro. O laço da alma é a ligação entre dois indivíduos. As almas, mente, vontade, emoções de indivíduos traçadas juntas. O laço impuro da alma pode ser transformado, pode ser formado mediante a fornicação e também a bruxaria. A fornicação, Gênesis 34, versículos 2 e 3. A bruxaria, Gálatas capítulo 3, versículos 1 e Gálatas capítulo 4, versículo 17. Conforme mencionado anteriormente, nós acabei de falar sobre isso, é preciso libertar-se não só dos demônios, mas também de pessoas. Os laços impuros da alma são avenidas pelas quais os espíritos de controle, de dominação, de bruxaria e manipulação, eles operam livremente. Se você estiver unido às pessoas erradas, então estará amarrado, e muitas vezes sem saber. Aí você não sabe por que passa luta, por que passa prova, por que passa humilhação, tanta derrota na sua vida. Nunca é da vontade de Deus, meus irmãos, que o indivíduo controle o outro. A verdadeira liberdade, ela significa libertar-se de qualquer poder controlador que impeça você de realizar a vontade de Deus. Muitas vezes, aqueles que são controlados não têm consciência de que estão sendo controlados. E é por isso que muitas vezes é bastante difícil romper com esse controle. E aí entra o jejum, aí entra a oração e a submissão à palavra de Deus. Um laço impuro da alma resulta na presença de quê? De uma influência maligna na sua vida.
Enquanto o laço bondoso da alma tenta ajudar na caminhada em direção a Deus, os laços impuros da alma impedem sua caminhada com o Senhor. É possível ver laços impuros na Bíblia entre Acabe e Jezabel, Salomão e suas várias mulheres. Elas afastavam o coração de Salomão do Senhor. Você pode ver isso em 1 de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4. E também entre Levi e Simeão, Gênesis 49, versículos 5 ao versículo 7. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu me liberto de todo relacionamento que não é do teu agrado. Todo relacionamento que não surge do Espírito, mas da carne. Todo relacionamento fundamentado no controle, na dominação ou na manipulação, e de todo relacionamento baseado na luxúria e na enganação. Eu me liberto em nome de Jesus. Amém. Liberta, você precisa ser libertado também do aprisionamento do oculto. O termo oculto significa aquilo que é escondido. O envolvimento com o oculto abre portas para muitos demônios agir na sua vida, incluindo espíritos de depressão, suicídio, morte, destruição, doenças mentais, vícios, luxúria. Entre as práticas ocultistas que nós temos hoje em dia, você tem tabuleiro de Ouija, horóscopos, leitura de mãos, leitores e consultores psíquicos, drogas, que vem do termo parmaqueia, feitiçaria, leitura da borra de café ou de chá, magia negra, magia branca, percepção extrasensorial. Por isso você deve sempre orar, você que tem, talvez tenha inclinação para esse tipo de envolvimento oculto. Quero que você ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu me liberto de todo envolvimento com o oculto, de toda feitiçaria, adivinhação, bruxaria, dons psíquicos, rebeldia, de toda confusão, doença, morte, destruição, resultante do envolvimento com o oculto. E eu me liberto disso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque muita gente que se envolve com esses movimentos, quando eles vêm para a igreja, aí muita gente diz, não, como ele conhece o outro lado, então ele vai desenvolver muito bem aqui na igreja. Aí coloca o cara para trabalhar no departamento de libertação, porque ele já conheceu o outro lado. Só que o outro lado que ele conheceu, ele era instrumento de Satanás. Ele usava as armas do diabo. E não é porque ele usava as armas do diabo lá, que ele vai vir para a igreja e agora ele vai usar as armas de maneira correta contra o diabo. Isso não existe. Tem muitas pessoas que teve envolvimento com banda, quimbanda, candomblé e outros meios ocultos mais. Quando ele vem para a igreja, ele se utiliza disso no corpo de Cristo. Isso é muito perigoso. Por isso que Deus, o Espírito Santo, ele tem ali os seus dons espirituais. E é nesses dons que a pessoa deve operar. É nesses dons que a pessoa deve fluir. Ela deve, quando ela vem desses meios, ela vem desses movimentos, ela deve se arrepender, renunciar essas dádivas que ela recebeu de forma ilícita e agora se submeter ao Espírito Santo e ser usados pelo Espírito Santo. Não é porque a pessoa tinha adivinhação lá, que ela vem para a igreja e agora ela consegue adivinhar, mas supostamente ungida pelo Espírito de Deus. Isso é errado. Porque o que ela tem, ela não recebeu do Senhor. Lembra que Paulo diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí o cara recebe do diabo, vem para a igreja e ele quer manifestar aqueles talentos que ele recebeu de Satanás no corpo de Cristo. E aquilo ali abre porta para transferências para espíritos malignos. Isso é muito perigoso, por isso que a pessoa nunca entra no processo de libertação, por isso ela nunca é liberta. Porque o que a pessoa está utilizando não é dom do Espírito Santo. São dons que ela recebeu de Satanás. Influências que ela recebeu de Satanás. Então devemos ter muito cuidado com este tipo de gente que diz que eu vim disso, eu vim daquilo e hoje eu tenho facilidade para desenvolver, o meu chakra está aberto, o meu terceiro olho. Isso é muito perigoso.
Você tem que ser usado pelo Espírito de Deus. Se você veio de outros movimentos ocultos, movimentos ocultistas, peça libertação, renuncie a essas práticas e seja utilizado os dons do Espírito Santo. Porque Deus não precisa dos dons de Satanás, dessas dádivas que Satanás deu a essas pessoas para agir. Nós precisamos ser utilizados nos dons do Espírito Santo. Nós precisamos fluir no Espírito de Deus. Não é porque eu vim da quimbanda, umbanda, candomblé, mesa branca, mesa preta, mesa não sei o que, não. Eu preciso ser utilizado pelo Espírito de Deus. Se você conhece pessoas, leve esse tipo de gente para o seu altar, para a sua igreja. Você está abrindo portas dimensionais, preste bastante atenção, portas dimensionais para frequências malignas agirem no meio da sua congregação, no meio do seu povo. Então você tem que tomar muito cuidado, ver se realmente essa pessoa se converteu e que realmente o Espírito Santo possa realmente trazer aquela intensidade de que realmente o que está acontecendo ali é obra exclusiva do Espírito Santo. Não é mais a pessoa manipulando agora os poderes ocultos e escondidos para trazer uma suposta libertação no corpo de Cristo. A igreja, ela se utiliza das armas espirituais. E as nossas armas espirituais são poderosas em Deus. Então eu não preciso mais ler mão, adivinhação, isso e aquilo, desenvolver os meus sentidos antigamente que eram desenvolvidos para o maligno, e agora eu trago aquilo para a igreja e eu, entre aspas, eu santifico aquilo. Deus não precisa disso. Você ainda não foi liberto ainda, você precisa ser liberto. Paulo não precisou desses artifícios, nenhuma pessoa na Bíblia, eles receberam do Senhor aquilo que eles entregaram. Não receberam do diabo e consagraram para Deus e agora estão repassando. Não. Tenha muito cuidado. Tenha cuidado com o corpo de Cristo e tenha cuidado com você também. Você precisa também libertar a sua mente. Provérbios capítulo 23 e versículo 7 diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Por quê? Você é o que você pensa, você é o que você imagina. A mente, ela sempre foi um alvo favorito do inimigo. Se o diabo puder controlar a sua mente, ele poderá controlar a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Entre os espíritos que atacam a mente, os espíritos que estão ali, o controle mental, a confusão, o colapso nervoso, controle da mente e espíritos que controlam a mente, a insanidade, a loucura, a mania, fantasias, pensamentos malignos, enxaqueca, dor mental, pensamento negativo. Tudo isso é o que nós chamamos de pensamentos mal cheirosos, que precisam ser cuidados, precisam ser trabalhados. E a boa notícia é que você pode se libertar. Há libertação para você. Esses demônios, esses espíritos malignos têm que partir em retirada, têm que sair da sua vida, para libertar a sua mente de toda a influência maligna que opera na sua mente. O controle mental, ele é um espírito comum que foi identificado pelo nome de polvo, por causa dos seus tentáculos. Espírito de controle mental pode lembrar um polvo, uma lula, porque com seus tentáculos elas agarram e controlam a sua mente, em todas as áreas da sua mente. A libertação do controle mental é o que liberta a pessoa da pressão mental, da dor, da confusão e do tormento mental, que são milhares e milhares de pessoas. Os espíritos de controle mental podem entrar na pessoa que ouve muitas vezes música mundana, que lê livros ocultistas, filmes, que consome pornografia, ensinamentos falsos, falsas religiões, pelas drogas ou até mesmo pela passividade da mente. É muito perigoso isso. Mais uma vez eu convido você a nós orarmos. Em nome de Jesus, eu liberto a minha mente de todo espírito de controle, confusão, servidão mental, insanidade, loucura, fantasia, passividade, intelectualismo grego. Eu me desfaço disso em nome de Jesus.
bloqueio o conhecimento, ignorância, controle mental, luxúria e pensamentos malignos agora, em nome de Jesus. E nós vamos orar, mais uma vez, algumas pautas de oração, para que você possa ser liberto, em nome de Jesus. A sua mente seja liberta dessas práticas e que você possa fluir no Espírito de Deus. Não no espírito de adivinhação, de coisas ocultas, que você trouxe essa bagagem do mundo das trevas. Deus não se utiliza de armas das trevas. Na luz, nós usamos armas da luz, armas que vêm pelo Espírito de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar orações contra Jezabel, este espírito que manipula, é um espírito de manipulação, é um espírito muito presente em líderes religiosos, em seitas, em movimentos ocultos. Quem opera é o espírito de Jezabel. Nós vamos orar e quebrar toda a influência desse espírito em nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, vimos agora neste momento, nós vimos como, Pai querido, como altar diante da cruz de Cristo. Limpamos a nossa mente, o nosso coração, de toda a influência demoníaca, satânica, em nome de Jesus. E eu libero, Senhor, os cães do céu contra Jezabel agora em nome de Jesus, de acordo com 1 de Reis, capítulo 21, versículo 23. Eu repreendo e amarro os espíritos de bruxaria, de luxúria, de sedução, de intimidação, de idolatria, de prostituição ligados a Jezabel. E eu libero o espírito de Jeú contra Jezabel e todas as suas cortes. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 30 e 33. Eu repreendo todo espírito de falso ensinamento, falsa profecia, idolatria e perversão ligada a Jezabel. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. E eu libero agora um grande sofrimento sobre o reino de Jezabel. Seja amaldiçoada agora em nome de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 2, versículo 22. E eu rompo todo o mal proferido por Jezabel contra os ministros de Deus agora, de acordo com 1 de Reis capítulo 19, versículo 2. Eu rompo e quebro os poderes de cada palavra proferida por Jezabel contra a minha vida, o meu lar, a minha família, o meu ministério. Eu rejeito a mesa de Jezabel e toda a comida que repousa sobre ela, de acordo com 1 de Reis, capítulo 18, versículo 19. Eu me liberto de toda a maldição de Jezabel e de todo o espírito de Jezabel que opera na minha linhagem genética. Haja a limpeza no meu DNA agora em nome de Jesus. Eu rompo a determinação de Jezabel e de suas filhas de corromperem a igreja. Sejam desfeitas agora em nome de Jesus. Que haja santidade nos nossos altares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo e isolo o espírito de Atalia, que atende, meu Deus, que tente destruir a semente real, de acordo com o que está em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Eu me levanto contra o espírito de Herodias e destruo a missão de matar os profetas, como está em Marcos, capítulo 6, versículos 22 a 24. Eu repreendo e destruo todo o espírito de prostituição, de acordo com Oséias capítulo 4, versículo 12. Eu repreendo e destruo agora toda Jezabel e suas bruxarias em nome de Jesus. Eu repreendo e destruo a prostituta sedutora, mestra de feitiçaria, quebro o poder dela sobre a minha vida, meu lar, a minha família e sobre a vida dos meus irmãos. Pai querido, de acordo com Naum capítulo 3, versículo 4. Eu derroto Jezabel e recebo autoridade sobre as nações, de acordo com Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Pai querido, quero orar também, Senhor, para anular toda a união indigna, toda a união de alma maligna. Pai querido, em nome de Jesus, nós rompemos agora e anulamos todo o pacto, o juramento e promessa indigna que fiz com os meus lábios em nome de Jesus. Eu renuncio e rompo todo juramento indigno feito por meus ancestrais a ídolos, a demônios, a falsas religiões ou organizações mundanas, em nome de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 33. Eu rompo e anulo
todo pacto com a morte e o inferno feito por meus ancestrais, em nome de Jesus. Eu rompo e anulo todo pacto maligno feito com ídolos ou demônios por meus ancestrais, em nome de Jesus, de acordo com Êxodo capítulo 23 e versículo 32. Eu rompo, Senhor, em nome de Jesus, e anulo todo pacto de sangue feito com sacrifícios que afete a minha vida, meu lar, a minha família, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo demônio que proclama direito sobre a minha vida agora, por meio de pacto, seja expulso em nome de Jesus. Eu rompo e anulo todo pacto feito com falsos deuses e demônios mediante o envolvimento ocultista, bruxaria, em nome de Jesus. Eu rompo e anulo todo espírito que invoque demônios incubos e súcubos para atacar o meu casamento, em nome de Jesus, seja desfeito agora em nome de Jesus. E eu tenho um pacto com Deus pelo sangue de Jesus. E eu quero reivindicar o poder do sangue de Jesus sobre a vida dos meus irmãos e as minhas irmãs. Pai querido, e eu me uni ao Senhor e sou um com o seu Espírito. Eu rompo com todo pacto maligno e renovo o meu pacto com Deus pelo corpo e sangue de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que haja paz nesse lar, que haja paz nessa família, que haja paz neste casamento, que haja paz nesta empresa, que todo laço de alma maldito seja quebrado e desfeito agora em nome de Jesus, que toda aliança, Deus, com o ocultismo seja cortada, seja renunciada, seja desfeito agora, seja amaldiçoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, a nossa vida pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, os nossos filhos pertencem ao Senhor, o nosso casamento pertence ao Senhor, as nossas finanças pertencem ao Senhor, o nosso trabalho pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.